Vem cá, deixa eu te perguntar. Você sabe quais são as causas da ansiedade? A ansiedade ela é uma emoção normal que a gente tem, mas quando ela está em excesso no nosso dia a dia, ela pode se tornar um transtorno mental, pode se tornar algo tóxico no nosso dia a dia. Mas quais são as causas para que uma pessoa desenvolva a ansiedade tóxica? Quais que são os motivos e como que um transtorno de ansiedade pode ser desenvolvido? É isso que eu vou falar com você hoje. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse vídeo, gente, eu trouxe para vocês quais são as causas para o transtorno de ansiedade ser desenvolvido. A gente fala tanto sobre ansiedade, a gente tem falado muito, né, ultimamente, porque a ansiedade, gente, tem pegado muita gente. Muitas pessoas têm desenvolvido transtornos de ansiedade no dia a dia. E aí fica aquela questão, quais que são as causas da ansiedade, como que uma pessoa pode acabar desenvolvendo um transtorno de ansiedade, quais são as principais causas para esse transtorno. Daí eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês e eu espero muito que te ajude. E antes da gente começar, eu preciso muito te pedir que você se inscreva aqui no meu canal, porque, gente, isso ajuda muito no crescimento, ajuda a mostrar para o YouTube que esse canal é o canal top de linha e que ele vai estar recomendando para outras pessoas, porque o objetivo aqui é estar levando mais saúde mental para as pessoas. Como eu já falei aqui com vocês, eu sou a criadora desse canal, falo sobre ansiedade e te ajudo a vencer a ansiedade de uma forma muito mais leve e a cuidar da sua saúde mental. Então já se inscreve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Para a gente começar falando, gente, eu preciso lembrar vocês que não existe somente uma causa para a ansiedade. Eu aqui no meu canal, eu sempre falo aqui com vocês que a ansiedade ela é um transtorno muito complexo. São vários transtornos dentro da ansiedade, não existe uma ansiedade apenas. Existem ansiosos diferentes, então um ansioso pode sentir certos sintomas, mas um outro ansioso que tem um transtorno, por exemplo, diferente, ele pode sentir outros sintomas que aquele outro ansioso não sente. Então, gente, a ansiedade ela é um transtorno muito complexo, então não existe uma causa apenas, mas a gente pode estar falando de quê? De genética familiar e de histórico familiar da sua família. A gente pode estar falando de história de vida, ambiente em que você viveu, ou que você vive atualmente e estilo de vida. Então, são esses 4 tópicos que eu vou estar falando aqui com vocês hoje. Como vocês viram aí, gente, a ansiedade ela é muito complexa. Então, não existe apenas uma causa só. Então, a gente vai estar baseado nesses 4 tópicos que eu falei com vocês, que podem ser tipos e causas para um transtorno de ansiedade. Então, minha gente, vamos começar aqui falando sobre a genética e histórico familiar, porque é isso, gente, mexe com o biológico, né? A parte biológica do ser humano. Vou estar olhando aqui para baixo porque eu tô com a minha colinha aqui. Mas, minha gente, primeira coisa que a gente pode estar falando aqui, quando a gente fala sobre o nosso biológico, sobre o biológico do ser humano, a gente pode estar falando sobre a genética familiar. Se você tem uma genética na família, né, uma pessoa que já sofria de ansiedade, o seu pai, a sua avó, a sua mãe, você já tem uma genética ali que pode estar trazendo uma tendência para que você sofra com ansiedade futuramente, né? Isso acaba aumentando a sua sensibilidade em frente a um transtorno de ansiedade. Então, você tem mais probabilidades de sofrer com ansiedade. Outra coisa que a gente pode estar falando também é sobre as reações químicas do cérebro e reações relacionadas à nossa amígdala cerebral, que é a parte que está totalmente ligada à nossa ansiedade. A ansiedade é a emoção do nosso corpo, a emoção do ser humano. E outra coisa que a gente pode estar falando é da baixa produção de serotonina. A serotonina, minha gente, ela é muito falada, mas tem gente que ainda não conhece. A serotonina, ela é o hormônio responsável pela felicidade, né? Conhecida como hormônio da felicidade, que traz a sensação de bem-estar, de alegria para o ser humano. Então, quando tem essa baixa produção de serotonina, a ansiedade ela tem mais probabilidades de estar vindo para essa pessoa. E agora, minha gente, que a gente já falou dos fatores biológicos que influenciam diretamente, minha gente, na nossa ansiedade, na nossa saúde mental,
Parece que não, mas as reações químicas do nosso cérebro, a genética, né, o histórico familiar que você tem na sua vida pode acabar trazendo ansiedade para a sua vida, e não só ansiedade, mas se tiver um histórico ali de outros transtornos ali e tudo mais, também podem estar vindo. E agora a gente vai estar falando sobre a história de vida, minha gente, que assim, é essencial quando a gente fala sobre transtorno de ansiedade, quando a gente vai falar de outros transtornos também, mas aqui a gente está falando sobre ansiedade. A história de vida que eu estou falando aqui, a gente pode estar falando tanto da infância, tanto também da adolescência, mas principalmente da infância. A gente pode falar, principalmente, da vida e do ambiente familiar que a pessoa vive. A vida que aquela pessoa viveu, o ambiente familiar que ela viveu, se foi um ambiente estabilizado ou foi um ambiente desestabilizado emocionalmente, financeiramente, né? Dentro daquele lar, isso afeta muito na vida daquela pessoa. Ainda falando sobre a história de vida, a gente pode mencionar também traumas vividos, tanto na infância, tanto ali na adolescência, porque, gente, os traumas, eles marcam a nossa vida. E traumas que não foram cicatrizados ou traumas que marcaram profundamente aquele indivíduo, pode sim estar trazendo um transtorno de ansiedade futuramente. Hoje em dia, a gente tem até um transtorno que chama transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno da ansiedade, que é desenvolvido após vários traumas vividos ou um trauma que marcou muito aquela pessoa. Outra coisa também que a gente pode estar falando são punições, tratamento ou regras vividas dentro de casa. Se você viveu num lar onde, sim, seus pais eram muito rígidos, né? Ou os seus responsáveis eram muito rígidos com você, você tinha um tratamento muito rigoroso, onde você era muito punido, às vezes de uma forma muito severa, às vezes você não entendia muito bem por que você estava sendo punido, ou às vezes você tinha, assim, recompensas de uma forma muito repentina, você sofria com um tratamento muito rigoroso dos seus responsáveis dentro da sua casa, era um ambiente onde você era cobrado, às vezes muito cobrado, na escola, nas suas atividades, então isso pode influenciar sim num transtorno de ansiedade futuramente. Outra coisa que a gente pode estar falando é a maturidade precoce, né, minha gente? Quantas crianças tiveram que amadurecer muito cedo, por conta que elas precisavam cuidar dos irmãos, porque elas tiveram que fazer papéis de mãe, de pai dentro de casa, porque os pais trabalhavam muito, né? Assim, a gente vê histórias assim muito comuns em pessoas mais velhas, né, que tiveram que cuidar dos irmãos, que tiveram que cuidar da casa. A gente vê isso muito comum, principalmente em mulheres também, né, que tiveram que aprender a cozinhar muito cedo, cuidar de uma banda de irmãos muitas vezes, cuidar da casa, ou de homens também que tiveram que ganhar essa responsabilidade de estar ajudando em casa, de ser ali o mais velho, que tem que estar ajudando em casa, que tem essas obrigações, essa pressão, né, na cabeça dele, desde muito novo, gente. Isso pode sim trazer transtorno de ansiedade mais pra frente. Outro ponto que a gente também pode estar falando da história de vida, minha gente, é como que era a vida escolar dessa pessoa, né? Como que foi a vida escolar dela. A gente pode estar falando também sobre o convívio social, como que era o convívio social dela, se ela tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas e como que isso a marcou. E uma coisa que a gente tem que estar falando também é sobre bullying, né, gente? Bullying marca pessoas, bullying marca vidas, então às vezes uma simples brincadeira pode estar trazendo futuramente, às vezes, uma autocobrança excessiva, às vezes uma autoestima baixa. Então, a gente tem que estar falando sobre isso. E um último ponto para a gente estar falando sobre a história de vida que pode sim relacionar a um transtorno de ansiedade futuramente, gente, são as crenças. Quais são as crenças que você cresceu ouvindo? Quais são as crenças que o indivíduo cresce ouvindo que podem estar marcando a vida dele? Podem ser crenças super positivas, mas também, gente, a gente pode crescer com crenças muito negativas e nem sempre é culpa dos pais. Às vezes nem eles, às vezes têm a noção que aquilo dali pode ser prejudicial para o filho dele. Crenças, por exemplo, você não pode errar, você tem que ser o melhor sempre, você tem que sempre tirar nota 10 nas provas, você é homem, você não pode chorar em hipótese alguma, não pode mostrar as suas emoções, você é menina, você tem que dar conta das suas atividades, independente do que seja. Então, minha gente, crenças fazem parte de como que a gente chega na nossa formação de adulto, né, de uma pessoa mais madura,
E isso, minha gente, vai levando para a nossa vida e no futuro pode sim acabar trazendo um transtorno de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que ela tinha que dar conta, que ela tinha que ser a melhor em tudo, ela pode crescer com uma autoprodutividade tóxica. Uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de aceitar quando ela erra, por exemplo, ou de descansar quando ela está cansada, porque ela começa a entender que ela não está dando o máximo que ela poderia fazer e tudo mais. Então, tudo isso influencia. Bom, gente, vamos estar passando agora para o próximo tópico. A gente vai estar falando agora sobre o ambiente. Gente, o ambiente que a gente viveu, ou o ambiente que a gente vive hoje em dia, mas mais aquele que a gente viveu na adolescência, na infância, e o que a gente vive é muito importante para definir certas coisas na nossa vida. A nossa saúde mental, gente, ela pode ser afetada tanto positivamente e tanto quanto negativamente pelo ambiente que a gente vive, que a gente convive. Então a gente pode estar falando de um trabalho tóxico. Você é uma pessoa que tem trabalhado e o seu trabalho no dia a dia é tóxico para a sua saúde mental? A gente pode estar falando, né, gente, de várias profissões que às vezes pode trazer um peso para a saúde mental, como, por exemplo, professores, médicos, enfermeiros, vendedores, né, externos e internos, que às vezes tem que bater, né, aquela meta e é uma pressão. Mas também, gente, falando do ambiente de trabalho. Como que é o ambiente de trabalho que você convive? Você sofre de muita pressão, você é desrespeitado, desrespeitada. Então, tudo isso conta para a sua saúde mental. Nossa saúde mental pode ser abalada por conta disso. Se você trabalha em um ambiente onde há muita pressão e abala a sua saúde mental, gente, a ansiedade, ela pode estar mais propensa para aparecer na sua vida sim, tá? Então, principalmente em situações de muita pressão, onde você tem que dar conta de várias atividades, a ansiedade pode aparecer. Agora vamos falar sobre os relacionamentos. Como que é os relacionamentos da sua vida? Tanto os relacionamentos amorosos e também os relacionamentos, gente, do dia a dia, com a sua família, com amigos. Como que é? A gente sabe muito bem que os relacionamentos do nosso dia a dia diz muito sobre a nossa saúde mental e podem sim impactar no nosso dia a dia, na nossa saúde, tanto física e tanto psicológica. Então, se você tem tido relacionamentos que podem estar afetando a sua saúde mental de uma forma negativa, né, gente? Aí vocês conseguem entender um relacionamento tóxico, uma amizade às vezes muito abusiva, às vezes você convive com pais que às vezes te tratam de uma forma que não deveria ser tratado, mães narcisistas, então tudo isso conta muito. E um último ponto que eu quero estar trazendo aqui para vocês são as obrigações em excesso. Gente, a ansiedade, ela é mestre em aparecer naqueles dias que a gente está lotado de coisa para fazer. Agora, imagina uma pessoa que normalmente já tem aquele dia a dia corrido, que acorda e não sabe nem que horas que vai dormir, ou então começa o dia 4 horas da manhã, vai acabar 1 da manhã, tem poucas horas de sono, muitas coisas para poder dar conta. A ansiedade, gente, adora aparecer e a sua saúde mental vai sendo desgastada aos pouquinhos, porque, gente, cadê o descanso? Cadê o relaxamento do corpo? Não tem, porque a gente sempre está naquela tensão, estresse, ansiedade, isso e aquilo, de muitas coisas para poder estar fazendo. E agora, para a gente estar complementando o ambiente, gente, a gente vai falar como que tem sido a sua vida, como que tem sido o seu estilo de vida normalmente. Gente, isso é muito importante. Então, como que tem sido o seu dia a dia? Bom, você tem sido uma pessoa que não tem praticado atividade física? Como que tem andado a sua alimentação? Você só tá comendo fast food, McDonald's, Burger King? E aí, me conta, tá com preguiça de fazer um arrozinho ali no fogão? Isso conta muito, gente. E também, outra coisa que é muito importante que eu preciso falar aqui com vocês. Às vezes é muito clichê, gente. Tenha uma alimentação boa, faça atividade física. Isso aí a gente sempre escuta na internet, de todo mundo falando. Mas realmente, gente, se você tem uma vida sedentária e não pratica atividade física, não só a ansiedade pode aparecer na sua vida, mas também como outros fatores, né, relacionados à nossa saúde mental, como estresse, tristeza, falta de alegria, falta de felicidade na nossa vida. E a alimentação, gente, é mais do que importante, porque eu não sei se você já ouviu falar,
mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, aquilo que você come afeta não só o seu corpo físico, mas também a sua mente, porque a gente acha que saúde mental é só a nossa mente, só aqui na cabeça, mas não, gente, a nossa saúde mental, ela é no corpo inteirinho. Então, aquilo que você come, assim como se você comer muita fritura, muita gordura, açúcar, você vai encher de espinhas, dependendo, né, da sua pele, com a sua saúde mental e também com a ansiedade é assim, gente. Então, se você é uma pessoa que consome muita cafeína, muita gordura, muito açúcar, é muito comum e mais, né, tem uma probabilidade muito maior de você ser uma pessoa mais ansiosa. Então, como é que tem sido o seu estilo de vida? Seu estilo de vida tá assim positivo ou tá negativo? Então, gente, vamos complementar aqui juntos. A gente tem 4 fatores para poder estar falando das causas da ansiedade, que são os fatores biológicos e genéticos que a gente falou no início do vídeo, história de vida, ambiente que você vive e o estilo de vida, tá? Ambiente e o estilo são parecidos, mas eu quis trazer essa diferença e essa definição para vocês. Gente, essas são as causas da ansiedade, baseada no que a ciência fala, baseado no que a psicologia, no que a neurologia e no que a psiquiatria também falam sobre as causas da ansiedade. A ansiedade, gente, é um transtorno complexo e tem várias causas, não existe somente uma causa. E se você identificou a ansiedade aí no seu dia a dia, identificou algumas dessas causas, calma que eu trouxe para vocês alguns métodos de tratamento, porque a ansiedade, gente, apesar de ser ruim, de ser um transtorno que não é fácil de conviver, tem tratamento, tá? Então eu trouxe para vocês. Bom, então vamos falar de tratamento agora, gente? Vamos deixar a causa e falar um pouco mais sobre o tratamento? Bom, quando a gente fala de fatores biológicos e genéticos, vou deixar aqui do ladinho aqui para vocês, a gente pode estar falando de um tratamento feito com a terapia, que a terapia, gente, é com um psicólogo ou uma psicóloga, né? A terapia é uma das coisas, assim, uma das melhores coisas que você pode estar fazendo pela sua saúde mental. E a abordagem mais recomendada, né? A terapia mais recomendada pela ciência, minha gente, é a TCC, a terapia cognitiva comportamental. Ela é a mais indicada pela ciência. E também a gente pode estar falando de medicações. Eu sei que quando a gente fala da medicação, a gente fica meio assim, mas não, gente. Se você fizer um bom acompanhamento com o psiquiatra, né, que é ele que vai estar ali receitando os remédios e você fazer um bom acompanhamento, tomar certinho e também juntar com a terapia, o remédio, gente, não vai ser o vilão, só vai te ajudar tanto no melhor funcionamento ali do cérebro e também nos sintomas. Quando a gente fala da história de vida, gente, a gente também, tanto da história de vida e também a gente pode estar falando do ambiente, né, em que a gente vive, que eu já falei para vocês. A gente pode estar falando tanto da TCC, né, que é a terapia que eu falei para vocês. E a gente também pode estar falando de meditações, gente. Sim, a meditação, ela é mais do que essencial e, gente, ela funciona muito no tratamento da ansiedade. Pode acreditar. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de meditações. A mais indicada é a Mindfulness, né, gente? A Mindfulness, a gente sempre tem esse negócio da pronúncia, né? Ela é uma das mais indicadas para ansiedade, não só para ansiedade, mas também para o tratamento ali da depressão, porque ela é uma meditação que ela foca no aqui e no agora. Essa meditação, ela é tão poderosa, minha gente, que já tem estudos comprovando a eficácia dela na ansiedade e no tratamento da depressão, e uma eficácia de resultados de mais de 50%, gente. Então, se você tiver o interesse de estar aprendendo essa meditação, mas não só essa, mas outras meditações também, e aprender a diminuir a preocupação, a diminuir, né, e saber lidar com os pensamentos negativos, a saber relaxar em momentos de tensão, eu vou indicar para vocês o livro Atenção Plena Mindfulness, gente. Vou deixar ele aqui do lado para vocês, que ele é o livro que fala tanto da mindfulness, né, da meditação mindfulness, mas também fala sobre ansiedade, fala um pouco sobre o relaxamento, focar no aqui e no agora, diminuir a preocupação. Então, ele é um livro, assim, gente, de ótimo custo-benefício. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição.
é na Amazon, super confiável, frete grátis na primeira compra, então eu vou deixar para vocês aqui embaixo. E outra forma de tratamento que eu não posso deixar de falar aqui com vocês, gente, tanto para a história de vida e tanto para o ambiente, a gente pode estar falando das técnicas cognitivas ou das técnicas da psicologia. Tem várias técnicas muito legais, minha gente. Lá no meu Instagram e no meu TikTok eu ensino várias. E a gente tem tanto técnicas relaxantes e tanto técnicas respiratórias que ajudam principalmente numa crise de ansiedade. Então, se você sofre com crises de ansiedade, é muito interessante que você aplique essas técnicas, porque elas auxiliam no tratamento da ansiedade. Se você tem interesse em aprender essas técnicas, eu vou deixar para vocês o meu Instagram lá no link da bio, tá? Tanto do meu Instagram, tanto no meu TikTok, porque lá eu solto várias técnicas para vocês, com tutoriais mesmo, e é de graça. E pra gente finalizar, gente, e não é o menos importante, o estilo de vida. Gente, isso daqui é o básico. Vou falar a verdade para vocês. Há 2 anos atrás eu mudei completamente minha vida. Então eu comecei a adicionar yoga, comecei a adicionar atividade física, meditação, leitura, mudei o meu relacionamento com a minha alimentação. Então, assim, isso, gente, mudou a minha vida. Eu tenho mais disposição, eu sou uma pessoa mais alegre, é menos estresse, menos tensão e menos ansiedade. Eu, como uma pessoa que já sofri com a ansiedade, aposto e falo para vocês com toda certeza. Mude os hábitos da sua vida. E parece, gente, até clichê, né? Mas não é, gente. Eu sou a prova viva de que isso faz um efeito enorme na saúde mental da gente. E foi isso, minha gente. Eu quis trazer para vocês as causas da ansiedade, mostrar para vocês que a ansiedade, gente, não é brincadeira, não é frescura. Realmente a ansiedade é um transtorno muito sério, né? E quem passa pela ansiedade realmente não vive dias muito fáceis, né? Tem que lutar mesmo para poder estar vencendo a ansiedade. E não só trazer as causas para vocês, mas quis trazer também um pouco do tratamento, né? De como que funciona o tratamento ali da ansiedade. Claro que se você se identifica com uma pessoa ansiosa, busque a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, que eles podem estar te ajudando. E é isso, minha gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E posso te pedir uma coisa? Deixa um like nesse vídeo, porque isso só me ajuda aqui no canal, ajuda muito no engajamento por aqui. E assim, é de graça, é só você clicar lá e isso faz um efeito tão grande aqui no canal. Ajuda a mostrar para o YouTube que, ó, esse canal aqui é top, vou estar mostrando esse vídeo para outras pessoas e às vezes pode estar ajudando a vida de outras pessoas. Então eu peço do fundo do meu coração o seu likezinho aqui e eu te agradeço por você ter ficado até aqui comigo e até a semana que vem e a gente vai continuar falando sobre saúde mental lá nas minhas redes sociais. Mas um beijo, obrigada por ter ficado até aqui.